E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade. Vamos falar agora sobre grupos vulneráveis, sobre as mulheres. Outro grupo vulnerável que também é bastante cobrado em prova, principalmente sobre a análise da Lei Maria da Penha. Mas antes de a gente entrar na Lei Maria da Penha, num estudo de direitos humanos, a gente precisa analisar esse momento prévio até a gente conseguir chegar a essa conquista importantíssima para as mulheres, que foi a Lei Maria da Penha. Para as mulheres não, né? Para a nossa sociedade como um todo. Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a agenda de luta dessas mulheres aqui no Brasil, ela foi bastante influenciada pelos movimentos internacionais feministas que buscavam uma maior autonomia, uma maior liberdade e uma maior garantia de direitos sexuais e reprodutivos para as mulheres do mundo inteiro. Então, a partir desses movimentos, dessas lutas, em que o mundo era e ainda é muito baseado numa lógica patriarcalista, onde o homem é o centro do universo, onde ele tem as principais funções sociais e a mulher é relegada às funções de menor importância, ou dado esse sentido de menor importância, porque não necessariamente seja de menor importância, mas é subestimado esse papel da mulher na sociedade. Então, a partir desse grande processo de opressão que as mulheres até hoje vêm sofrendo, é que esses grupos se reuniram para combater essa opressão e buscar igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres, para que a sociedade ela não tivesse um único padrão de comportamento e de valorização, que é, no caso, ainda em muitas realidades do mundo inteiro, a ideia patriarcal colocando o homem no centro do mundo. Então, a gente trouxe aqui os principais documentos que influenciaram a agenda internacional, a agenda local aqui do Brasil, de luta pelos direitos desse grupo vulnerável que são as mulheres. Então, os principais documentos foram a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher da ONU, lá de 1979, a Convenção Belém do Pará, de 1994, e as duas conferências, a Conferência do Cairo, de 94, e a de Pequim, em 95. Todos esses momentos, esses documentos internacionais, eles trouxeram reflexões super importantes, onde a autonomia da mulher era a palavra-chave para se garantir direitos civis e políticos, também como direitos econômicos, sociais e culturais. Então, os principais eixos de luta dessas mulheres aqui no Brasil, e também reflete essa luta no mundo, foram esses três, está aí na sua tela. O combate à violência física, moral e psicológica, o combate à discriminação e o combate à violação aos direitos sexuais e reprodutivos. Para quem não está acostumado com esse termo, direitos sexuais e reprodutivos, eles significam uma luta pelo controle da fecundidade, sobre, deixa eu botar aqui, ó, controle da fecundidade, também o acesso aos meios contraceptivos, que isso tudo está dentro de uma ideia de autonomia do corpo. Autonomia do corpo. Então, esse movimento feminista, ele busca trazer dentro dessa igualdade de gênero, pautar uma liberdade da mulher no momento que ela vai se relacionar. Então, sem essa pressão social que ainda existe
com relação à roupa que a mulher deve vestir, como ela deve se comportar, se tem que cruzar as pernas ou não tem, se tiver saia curta, é chamada disso ou daquilo. Gente, a mulher, ela tem liberdade para se vestir e de se comportar como ela bem entender. O homem não tem e a mulher também. Ela não pode estar sendo violada nesses seus direitos, principalmente porque isso tem uma repercussão na violência sexual. A gente ouve muito falar que quando a mulher é vítima de estupro, essa mulher ela é vitimizada 2 vezes. Após ela ser estuprada, muitas vezes a pessoa diz, está vendo? Mas estava lá usando um vestido decotado, uma saia curta, porque estava usando aquele short tão indecente. Gente, o que causa o estupro não é o vestido decotado, a saia curta da mulher, não. O que causa o estupro é primeiro, o machismo do sujeito, essa desumanidade que ele tem no seu ser e essa visão preconceituosa de que mulher que usa roupa curta ou roupa decotada é mulher que não tem valor, não tem prestígio. Eu acho que não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né, gente? Então, é preciso quebrar esses preconceitos, esses paradigmas, porque a mulher, ela autonomia com o seu corpo. Então, dentro dessa luta do combate às violências dos direitos sexuais e reprodutivos, é que surgem essas pautas da mulher ter acesso a meios contraceptivos para ela controlar e saber quando ela vai ter o filho ou não. Ela poder fazer essa escolha, ela poder fazer essa programação, esse planejamento familiar junto com o marido ou com o companheiro, enfim, ou a companheira também. Ela poder fazer essa programação, esse planejamento, para que ela tenha autonomia do seu corpo. Então, a gente precisa ter bastante atenção e respeitar essa pauta de luta, porque isso faz com que a gente, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, consigamos conquistar uma dignidade coletiva para todos nós. Então, esses foram os principais eixos de luta, são os principais eixos de luta do movimento feminista nacional. Então, combate à violência física, moral, psicológica, porque hoje em dia as mulheres ainda sofrem muito, principalmente no ambiente familiar e doméstico, com maridos agressores ou companheiras também agressivos, né, que por conta desse paradigma que se tem de comportamento social que a mulher deve ter com relação a dado momento e tal, por conta desse entendimento equivocado, que se tem comportamentos de violência. Então, essa violência, ela tem uma repercussão muito grande, inclusive na família, porque uma mulher que ela é violentada, não somente sofre ela, sofre também o meio familiar que ela convive. Então, os filhos, a mãe, os irmãos, enfim, o meio familiar todinho sofre porque é uma situação que abala todo aquele núcleo familiar. E quando isso já tem pesquisas que demonstram que mulheres que são violentadas, elas diminuem sua produção no trabalho, aumenta sua demanda para o sistema de saúde por conta de depressão, e também por conta da própria violência física, né? Então, demanda bastante o serviço de saúde e também essa violência moral e psicológica, que também é perturbadora à própria liberdade da mulher, ela também traz prejuízo para a sociedade, porque essa mulher que ela é violentada, é assediada moralmente no trabalho, assediada sexualmente no trabalho, ela é violentada em casa, essa mulher ela vai ser um ser humano que
ela vai ter bastante dificuldade de se relacionar com o mundo de forma tranquila. Então, essas pautas de luta do movimento feminista, o que eu queria deixar bem destacado aqui para vocês, não é uma pauta de luta das mulheres, é uma pauta de luta da nossa sociedade, de nós homens também. Então, isso precisa ser incorporado por todos, porque quando a gente tem uma sociedade com menos violência doméstica e familiar, com menos violência contra a mulher, a gente tem uma sociedade que ela é mais feliz, ela respira dignidade humana. Então, é importante a gente internalizar isso. Isso não é uma pauta de luta exclusiva das feministas, isso é uma pauta de luta de todo cidadão que quer viver numa sociedade que respeita a dignidade de todo mundo. Beleza? Então, se a prova perguntar quais são os principais eixos da luta feminista aqui no Brasil, são esses três: a violência física, moral e psicológica, o combate à discriminação. Esse combate à discriminação, ele se justifica sim, gente, porque há pesquisas também do IPEA que demonstram que mulheres que ocupam o mesmo, vejam, pasmem isso, o mesmo posto do que homens, recebem até 30% a menos do que esse homem. Então, vamos imaginar um gerente de vendas e uma gerente de vendas. No mesmo posto, no mesmo cargo, desempenhando a mesma função, a mulher ainda tem um salário menor do que os homens. Então, assim, isso é uma discriminação que traz prejuízo gravíssimo à mulher, né? Então, principalmente a sua saúde financeira, né? Outro ponto também que há uma grande discriminação ainda é com relação a determinados postos de trabalho, né? Não aceitar a mão de obra feminina por conta da gravidez, da gestação e tal. Entender que a mulher ela não tem capacidade para desempenhar determinadas funções. Isso é um grande equívoco também. Hoje em dia as mulheres já demonstraram, não precisam mais quebrar essa barreira, elas já demonstraram que têm capacidade de desenvolver tarefas assim como o homem. Agora, é óbvio, ela tem as suas especificidades e deve ter essas especificidades assim como o homem tem. Então, as diferenças elas devem ser mantidas para a gente manter a nossa sociedade rica. Agora, existir diferença não pode ser um ponto de discriminação. Por existir diferença, não haver a inclusão. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. As diferenças existem e elas devem ser identificadas, mas isso é importante para a gente ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais rica, mais plural. Mas essas diferenças elas têm que ser identificadas para você também perceber a especificidade e a qualidade de cada um e cada uma, beleza? Então, essa discriminação ainda persiste. Você vê, por exemplo, também nos altos cargos de poder que as mulheres elas têm dificuldade de acessar esses grandes cargos de poder. Você vê, por exemplo, a primeira presidenta mulher do Brasil foi agora, a presidenta Dilma Rousseff. E, independente dela estar fazendo uma boa ou má gestão, que aqui não vem ao caso, isso foi uma quebra de paradigma para nós, para a gente, enquanto brasileiros, de confiar um cargo da mais alta patente do nosso Estado brasileiro a uma mulher. Então, isso foi importante. A partir disso, também o STF também começou a ter ministras, agora temos 2 ministras no STF, mas veja, percebam que não existiam nesses espaços de poder as mulheres. Você vê ainda no quadro dos deputados federais, no quadro dos senadores, que a minoria é mulher. Então, é por isso que existe, que a gente vai ver aqui, a lei de cotas para a eleição,
para os partidos e para as coligações, em que garante um mínimo de 30% de vagas para as mulheres, nem para as mulheres, para os gêneros, né? E no máximo 70%, ou seja, para haver um equilíbrio, né? E mesmo assim, mesmo tendo essa cota, você percebe que muitos partidos e muitas coligações só fazem cumprir a cota, mas eleger as mulheres ainda está num patamar ainda que precisa ser construído, ainda está pouco efetivado isso, né? Então, esse combate à discriminação ainda é uma pauta forte e é importante, como a gente vem falando, principalmente no mercado de trabalho, acesso ao mercado de trabalho da mulher, é um ponto ainda muito forte na luta feminista. Vamos falar alguns dados da violência da mulher para a gente entender ao longo de nossas aulas do que a gente está falando. Por que essas mulheres são colocadas como grupo vulnerável? Não que a mulher, ela seja, como fala, sexo frágil, não. Mas a mulher, ela entra numa situação de vulnerabilidade quando a gente coloca em xeque a questão da violência contra a mulher. Aí sim, ela é um sujeito que se encontra numa situação de vulnerabilidade. Mas com relação a outras atribuições e aptidões sociais, ela não é um sujeito de vulnerabilidade. Ela não é um sujeito em situação de vulnerabilidade, melhor falando. Mas quando a gente fala com relação à violência, sim, ela se torna um indivíduo, um cidadão, uma cidadã, né? Numa situação de vulnerabilidade. E os números apontam isso. Joga aí, George, na tela. O mapa da violência de 2012, o último mapa da violência, apontam, olha que número alarmante, gente. 11 mulheres morrem. 11 mulheres morrem por dia no Brasil por conta da violência. 11 mulheres morrem pela violência. Ainda mais, o mapa da violência apontou o Brasil como sendo o 7º na posição entre 87 países dos países que mais matam mulheres. Veja que posicionamento, que ranqueamento péssimo o Brasil ainda está. Isso de 2012, ou seja, uma coisa recente. Ou seja, o Brasil, apesar de ter uma legislação que a gente vai ver à frente, bastante avançada, a gente ainda tem uma cultura muito patriarcal, uma cultura ainda muito de dominação do homem com relação à mulher, entendendo, muitos homens entendem que a mulher é um objeto do homem, é uma propriedade, uma posse dele e que ele pode fazer o que quiser. Então, nesse sentido, é que a gente tem esses números assim gritantes. Ainda a Fundação Perseu Abramo apontou que a cada 2 minutos, 5 mulheres no Brasil são espancadas. Gente, a gente falou aqui, nesse bloco, já foram 18 minutos. Então, é como se 9 mulheres já tivessem sido espancadas no Brasil, enquanto eu falei aqui nesse bloco, em 9 minutos. Isso é muito alarmante, isso é muito gritante, e é um dado de muita preocupação. Os entes federativos, os estados, os municípios e a União têm que ter uma atenção a isso especial para a gente conseguir reduzir e acabar de vez com essa violência, essa cultura que ainda está entranhada no nosso Brasil. Agora, é lógico, os meios midiáticos contribuem bastante para isso, né? Para essa visão deturpada que a gente tem com relação à mulher. Para vocês terem uma ideia, a Adidas, e aí eu não tenho receio nenhum de falar, a Adidas, ela realizou ela elaborou uma campanha para a Copa do Mundo, uma camisa em que coloca um coração, e esse coração é no formato das nádegas femininas, com um fio dental, e fazendo alusão
a Copa do Mundo aqui no Brasil. Ou seja, o que a Adidas está querendo com essa campanha? Isso foi criticado, inclusive, pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, da Presidência da República. Foi bastante criticado pelo Movimento de Direitos Humanos essa campanha dessa empresa, porque ela está vendendo a imagem do Brasil e da Copa do Mundo o turismo sexual aqui. Então, é uma correlação que é feita que é muito prejudicial a essa imagem que a gente quer quebrar da mulher como sendo um objeto, né? Então, e esses fatos contribuem sensivelmente para esses números. Porque a gente tem uma campanha de cerveja e na campanha da cerveja tem o nome da cerveja é muito criticada, a cerveja Devassa também, por conta disso, porque é colocar a imagem da mulher e colocando a mulher numa situação de vulnerabilidade, colocando a imagem, linkando a imagem dela a uma ideia deturpada negativa. Então, o que a gente tem que construir e provocar nos meios de comunicação, tanto das empresas quanto dos telejornais, que a gente venda a nossa imagem para fora e aqui para dentro também, de um outro Brasil. O Brasil é muito mais do que bunda de mulher, né? O Brasil, ele tem uma beleza natural, ele tem a felicidade dos brasileiros, o calor humano, que isso poderia ser vendido com uma imagem muito mais positiva do que o corpo da mulher, mas que, infelizmente, você vê lá a Globeleza, né? Pelada e de manhã você vê isso, você liga a TV, tá lá a mulher pelada rebolando na TV. E, assim, eu acho que isso não contribui para a gente construir uma imagem de um Brasil que respeita a mulher e que não tem essa imagem deturpada sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, esses dados, eles servem para embasar o que a gente vai estudar aqui com relação a essa violência contra a mulher, beleza? Então, quais foram as principais conquistas legislativas que houveram aqui no Brasil? Vamos começar pela nossa Constituição Federal. Joga aí na tela, George, quais são os principais dispositivos constitucionais que a prova pode questionar com relação à proteção desses direitos da mulher. Primeira coisa, o artigo 5º, inciso 1º, colocou a igualdade formal, né, entre homens e mulheres como um princípio, um direito fundamental que deve ser respeitado. E essa igualdade entre homens e mulheres também apareceu lá no artigo 226, parágrafo 5º, quando ele trouxe essa igualdade no âmbito da família, para o planejamento familiar. Além do mais, o artigo 7º, inciso 30, ele proibiu a discriminação no mercado de trabalho por motivo do sexo ou estado civil. Como a gente falou, né? A empresa não pode fazer uma contratação somente exclusiva de homens. Isso é uma discriminação com relação ao sexo e que essa empresa pode ser punida pelos órgãos públicos competentes, ok? Além do mais, o artigo 7º, inciso 20, ele traz essa proteção especial da mulher no mercado de trabalho, nesse mesmo sentido de evitar a discriminação. E o artigo 226, parágrafo 8º, que é inclusive a fundamentação da Lei Maria da Penha, ele traz o dever do Estado de coibir a violência no âmbito das relações familiares. Então, esse artigo 226, ele é que é o fundamento constitucional para a criação da Lei Maria da Penha, beleza? Que a gente vai ver mais à frente. Mas antes da Lei Maria da Penha, outra lei foi super importante para combater a discriminação
e garantir os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que foi a Lei 9029 de 95, que proibiu a exigência de atestado de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência no trabalho. Isso também garantiu o acesso da mulher ao mercado de trabalho, porque antes havia, em tempos, na década de 60, 70, havia uma prática de se buscar um atestado de esterilidade da mulher para que se evitasse que a mulher engravidasse e não tivesse a empresa que ficasse aquela profissional durante o período de licença maternidade, né? Então, isso é uma prática discriminatória e que, inclusive, trazia bastante dificuldade das mulheres a acessar o mercado de trabalho, né? Então, esse atestado de esterilização ou de gravidez, né? Então, algumas empresas pediam esse atestado de gravidez para saber se a mulher ela já estava grávida quando no exame admissional, né? Porque se ela já tivesse grávida, a empresa nem admitia a mulher para a mulher não entrar e já ter direito ao gozo da licença maternidade. Mas isso se percebeu não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e que essa prática, ela é atentatória ao direito da mulher ao trabalho, porque isso faz com que você crie uma situação vexatória e impeça que ela acesse ao mercado de trabalho. Beleza? Outra lei importante, a Lei 9504 de 97. Antes de falar, essa Lei 9029/95, ela veio a regulamentar o que está aqui previsto no artigo 7º, beleza? Então, Lei 9504 de 97, que a gente já falou aqui, né? Dispõe que cada partido ou coligação deverá reservar um mínimo. Leva esse número para sua prova, viu, gente? Número mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Ou seja, o partido ou a coligação, ele deve ter no mínimo 30% de homens ou mulheres e no máximo 70% de homens ou mulheres, ok? Não pode ter menos do que 30%, sob pena de esse partido ser punido pelo Tribunal Regional Eleitoral, beleza? Outra lei, que agora que é a mais importante, que a gente vai detalhar, entrar em maiores destaques aqui em nossa aula, é a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que ela criou mecanismos para coibir e prevenir. Leva isso para sua prova. A Lei Maria da Penha, ela tem um foco não somente repressivo, mas também preventivo. Na verdade, 90% da Lei Maria da Penha, ela é preventiva, ela tem um caráter preventivo. E somente 10% ela trabalha com relação à questão criminal, ok? Então, ela tem essas duas dimensões, a dimensão repressiva e a dimensão preventiva da violência doméstica e familiar. Veja que a preocupação aqui da Lei Maria da Penha é a violência doméstica e familiar. Se tiver uma mulher ameaçada de morte por conta do tráfico de drogas, ela entra na Lei Maria da Penha? Não entra, porque a mulher ameaçada por tráfico de droga não tem nada a ver com violência doméstica e familiar. Ela vai ser protegida por outras legislações, por outros mecanismos que o Estado oferece de proteção a essa pessoa, mas não pela Lei Maria da Penha, ok? Lei Maria da Penha, ela tem um enfoque específico, que é a violência doméstica e familiar. Então, não é qualquer tipo de violência. Se a prova afirmar
que a Lei Maria da Penha visa proteger a mulher sobre qualquer tipo de violência, isso está falso. É com relação à violência doméstica e familiar. E essa violência doméstica e familiar é contra a mulher. Vamos ver mais à frente se a mulher lésbica é abarcada ou não pela lei, se o homem é abarcado ou não pela lei, se numa relação de namorada essa mulher é abarcada ou não pela lei. Vamos entrar nesses detalhes mais à frente no próximo bloco. Mas antes de fechar esse bloco, queria continuar aqui com o conteúdo. Então, ela visa coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dispõe sobre a criação de juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, um juizado específico para tratar sobre esse caso, e também medidas de assistência e proteção à mulher em situação de vulnerabilidade, situação de violência doméstica e familiar. Beleza? Então, no próximo bloco, a gente dá continuidade à análise da Lei Maria da Penha, ok?